senhor o que está sendo apurado de fato, qual que é o procedimento padrão nesses casos, o que deve ou deveria ter sido feito e o que, teoricamente, o que a gente sabe aqui à luz dos fatos, não foi feito. Olha, Diego, há uma seleção dos passageiros de voos internacionais quando chegam ao Brasil para que seja feita a verificação das bagagens, né? Há normas relativas à internalização desses bens e é preciso se verificar se essa legislação está sendo atendida. Então, há uma seleção parametrizada que é feita a maior parte das vezes quando o passageiro ainda está em voo. E uma vez selecionado o passageiro para inspeção, a bagagem dele passa pelo raio-x, né? E no raio-x pode-se identificar algo que seja um objeto de interesse. Por exemplo, no caso do ouro, o ouro é um metal bastante denso e, portanto, impermeável à passagem dos raios-x. Então, ele fica bastante visível no raio-x. Da mesma forma, ele cria alguma opacidade, né? Ele pode também esconder uma outra coisa. Além do ouro em si ser um objeto de interesse, né? Pelo alto valor. Então, foi o que aconteceu, foi visto, né? O que se relata é isso, né? Que se percebeu no raio-x aquele objeto, e então o passageiro foi orientado a comparecer à bancada para que fosse verificada a sua bagagem, e nesse momento o passageiro é entrevistado por um auditor fiscal que busca ali elucidar as circunstâncias do fato, enfim, compreender os fatos para aplicar a legislação aduaneira pertinente, né? E cobrar o tributo, aplicar as multas, se for o caso. Tem, então, de relato é que esse passageiro que transportava aqueles objetos de valor disse que não pertenciam a ele, né? Que pertenceriam, sim, ao presidente da República ou à primeira-dama, e que ele, inclusive, estava acompanhando um ministro que poderia dar os esclarecimentos. E, nesse momento, o que se busca ali é entender o que está acontecendo, né? Para aplicar, se for o caso, a penalidade correta. Então, foi permitida, de acordo, né, com o que se relata, a entrada, com o que se relatou na imprensa, a entrada do ministro no recinto, e ele recebeu as instruções sobre como se deve proceder para a internalização de objetos que venham a ser presentes de chefes de Estado estrangeiros ou de países, né, de outros países, ao presidente da República do Brasil. O ministro recebeu os esclarecimentos, né, o que a gente tem relatado, mas não tomou as providências, parece que as providências, para caracterizar aqueles objetos como sendo de propriedade da União Federal, para que eles possam, então, entrar sem o pagamento de tributos. Parece que esses procedimentos não foram feitos, não foram formalizados adequadamente. Então, o que acontece? A bagagem é tratada como de propriedade daquele viajante, né? Porque não se provou a propriedade de um terceiro. Então, para fins tributários, ela é tratada como propriedade daquele viajante. Sendo propriedade daquele viajante, e sendo uma mercadoria que ultrapassa o valor limite de $1.000, ele deve pagar o tributo, que é de 50% do valor da mercadoria. Como ele não declarou, aí há uma multa de 100% do valor do tributo, né? Ou seja, 50% do valor da mercadoria também. Essa multa, se for paga no prazo de 30 dias, ela tem uma redução de 50%, que completaria aí 75% do valor daquela mercadoria, né? Junto com o valor do principal a ser recolhido. Sim. Esse valor não foi recolhido. Eu até... Não, Sim. conclua, por favor, doutor, Não. que eu tenho uma pergunta, mas pode concluir. Não, perfeito. Eu posso te dizer o seguinte: então, não tendo sido recolhido esse tributo, quando um passageiro não recolhe o tributo daquela mercadoria que foi com ele apreendida, que foi apreendida dele, se aplica a pena de perdimento do bem. E aí o bem passa a integrar o patrimônio da União Federal, a partir de um certo tempo, né? Sem que o objeto seja reclamado, sem que o tributo seja pago. Então, como o tributo não foi pago e não foi reclamado pela União Federal da forma correta, né, não se buscou identificar o
os objetos como de propriedade da União Federal pelos meios formais adequados, né? Simplesmente meios informais dizendo que aquilo seria um presente para o presidente da República. Mas há um procedimento para se comprovar isso, e esse procedimento não foi feito por algum motivo. Isaac, bem, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Segundo os relatos dos colegas de imprensa que acompanharam todo o processo, houve muita pressão depois desse momento de apreensão desse bem que não foi declarado, nos meses seguintes, no ano seguinte, houve muita pressão para que houvesse uma liberação. A última pressão, no dia 29, no final do ano, na verdade, né, do ano de 2022, houve até uma visita de um primeiro sargento até a Receita em Guarulhos, né, pressão sobre um auditor fiscal da Receita. Ele manteve e garantiu o cumprimento da lei, falou não dá para tirar, não há nada que comprove que seja possível tirar. Houve pressão, ao que tudo indica, de superiores hierárquicos também, não houve. Esse auditor, ele permaneceu, inclusive numa nota que o Sindifisco Nacional tinha soltado, que ele teve uma atuação exemplar nesse processo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa atuação, né, à luz da questão da estabilidade funcional, porque muito se discute na reforma trabalhista, etc. e tal, que precisa se quebrar a estabilidade dos servidores para acabar com isso, etc. Só que se não tivesse estabilidade funcional, talvez esse servidor não se sentisse à vontade de dizer não para o presidente da República, correto? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Sakamoto. Uma satisfação para a gente estar aqui falando com você e com a audiência do programa. Olha só, o exercício da autoridade do auditor fiscal ali depende de certas prerrogativas, né? Como dos servidores públicos em geral, depende da estabilidade, né, do auditor fiscal também. Por quê? Você tem a atribuição legal de tomar a decisão sobre aquele caso ali concreto. Então, o exercício dessa atribuição é o exercício de uma autoridade dada pela lei naquela matéria. Essa autoridade, ela não é dada ao chefe do auditor fiscal, ou ao secretário da Receita, ou ao ministro de Estado, ou ao almirante. Ela é dada ao auditor fiscal, aquele cargo público, estável, né? E isso é fundamental para que a lei seja igualmente aplicada a todos, né? Isso é fundamental para a manutenção do interesse público, isso é fundamental para o regime republicano, é fundamental para uma democracia, né? Que você tenha o poder estatal dividido, né, nas suas mais variadas manifestações, em autoridades que sejam responsáveis pela aplicação dele em cada escopo da atuação estatal. No âmbito tributário e aduaneiro, a autoridade é o auditor fiscal. Por isso é que ele pôde manter a sua decisão independentemente da opinião ali ou da manifestação, né, se está correto o que a gente tem lido, né, e os documentos que têm vindo à tona, se estão corretos esses documentos, ele pôde manter a sua decisão apesar das pressões de secretário da Receita, ministro de Estado, presidente da República, militares em voos da FAB, enfim. Ele manteve, porque ali ele é autoridade. O que ele decide é a palavra final da administração pública brasileira? Não, não é, porque há sempre a possibilidade de recurso, mas os recursos devem seguir a tramitação prevista em lei, né, para que a legislação seja observada e para que o mais poderoso, a vontade do mais poderoso, não prevaleça. Isso é fundamental para a democracia. Agora, presidente, sobre a questão do chefe da Receita à época, né, o Júlio César Vieira Gomes, ele chegou a ser indicado no fim do ano passado para a Embaixada Brasileira em Paris, teria pressionado, como disse aí o Sakamoto, os auditores fiscais, os fiscais da Receita. O ministro da Fazenda do atual governo, Fernando Haddad, reverteu essa decisão que foi assinada pelo o ex-vice-presidente, o Mourão. Não é? Confirmada essa pressão, como é que o Sindifisco vê isso? Olha, o possível e-mail, né, que teria sido mandado para ele pedindo que fosse atendido o pleito, veio à tona agora à tarde, né, pouco antes dessa entrevista nossa. Então, a se confirmar a autoria daquele e-mail, né, ainda a se confirmar aquele telefonema que vem sendo referido nas reportagens,
essa é uma pressão absolutamente inaceitável, né? Absurda. E o absurdo dessa situação, desse fato, está em algumas hipóteses legais, sancionadoras, né? Administrativas e penais. Então, tudo isso precisa ser confirmado, precisa ser processado adequadamente para se verificar se é exatamente o que houve e para se escutar as explicações das pessoas envolvidas. Mas, a se confirmar o que tem sido dito, é gravíssimo, né? E essa coincidência temporal de logo após o e-mail você ter uma nomeação para um cargo que poderia ser desejado por muitas pessoas, né, que implica pagamento de diárias elevadas num país muito visitado, muito cobiçado, como um lugar possível de moradia, isso representa algo que pode ser visto como uma vantagem, né? Mas, assim, o nexo de causalidade entre uma coisa e outra, do ponto de vista jurídico, burocrático, precisa ser demonstrado, né? Mas realmente são fatos que chamam a nossa atenção e que aumentam a impressão do absurdo da coisa, né? Claro que a gente não deve fazer aqui, trazer conclusões de um processo que está em andamento, né? Como os auditores que atuaram de maneira exemplar conduziram todo esse processo, né? Guardando o sigilo funcional, o sigilo profissional, como deve ser, né? As pessoas devem ser julgadas adequadamente, mas realmente os fatos são estranhíssimos. Eu queria fazer, dentro dessa, uma pergunta bem rápida disso, que o senhor chegou até a tangenciar um pouco. No caso, esse colar, é um colar, esse kit de joias de 16 milhões e meio de reais que estão lá. Tem um prazo máximo para as pessoas poderem ir lá reclamar, pagar o imposto, as multas devidas e retirar. Caso contrário, ele é leiloado, é isso? E o dinheiro vai para onde? Quando há o leilão de uma mercadoria apreendida, o recurso auferido entra como receita da União Federal. Esse é o procedimento normal, né? Agora, talvez o objeto em questão, por ter sido dado por um governo estrangeiro, ele pode ter um interesse histórico, um interesse maior da União Federal sobre ele, o que justificaria a incorporação do próprio objeto ao patrimônio da União, né? Na verdade, em termos legais, se o objeto tiver sido ofertado ao presidente da República, né? É uma hipótese, ainda a gente não tem certeza disso, né? Mas se de fato a oferta era para o presidente da República, a legislação prevê que o presente é para a União Federal. Então, ele deve ser incorporado como tal à União Federal e deve compor o acervo dos presentes recebidos pelos chefes de Estado brasileiro. Agora, se isso não se comprova e se trata o objeto como um objeto pessoal do portador, né, ou de um terceiro que teria dado para ele carregar, aí sim o caso é de aplicação da pena de perdimento e do leilão. Perfeito. Isaac Falcão é presidente do Sindifisco Nacional. Isaac, obrigado pela entrevista, um abraço, boa semana.